Olá, gente. Bom dia. Bem, vamos iniciar hoje o estudo dos íons do solo. E quem são esses íons? Vocês aprenderam lá em química que os íons são cargas, átomos ou moléculas que são carregados eletricamente, tá certo? Eles podem ser carregados positivamente, no caso deles perderem elétrons. Por quê? Porque os elétrons, eles são carregados negativamente. Então, quando se perde elétrons, se a gente perde uma coisa negativa, então se torna positivo. No caso de ganhar elétrons, como os elétrons são negativos, está ganhando carga negativa. Então, eles se tornam íons negativos. Quando os íons são íons positivos, vocês vão ver que eles são chamados de cátions. Quando os íons, então, cátions perderam elétrons, por isso ficaram positivos. E íons negativos ganharam elétrons, por isso se tornaram íons negativos. Os elétrons são negativos. Os íons negativos são chamados de ânions, tá bom? Então, vamos começar a estudar sobre isso e qual a implicação que isso tem no solo, ok? Deixa eu combinar uma coisa com vocês. Essa aula eu vou explicar esses assuntos e na próxima aula a gente vai estudar sobre CTC do solo. Essa aula é mais explicativa para a gente entender esses conceitos e procurar entender melhor a CTC do solo. O que é a CTC? É a troca de cátions do solo, é a troca catiônica que ocorre no solo. Depois da aula da semana que vem, a gente já faz exercícios. Eu vou passar exercícios para vocês, tá bom? E a aula subsequente, então, eu vou resolver esses exercícios. Então, eu vou combinar com vocês para a gente fazer live, porque eu resolvo, vocês vão fazendo previamente esses exercícios, vão tentar resolver esses exercícios, vão resolver, que eu sei que vocês conseguem, e eu vou corrigir e explicar a vocês as dúvidas que vocês tiverem. Por isso que eu acho melhor fazer em forma de live. Eu não tenho feito live com vocês porque eu estou tendo um problema com o aplicativo do TeamLink. Então, por isso que eu vou falar o seguinte para vocês. Se vocês tiverem condições de eu acho que não vai ser possível, porque eu acho que vocês tiraram o Zoom, né, do celular. Mas a gente vai fazer o seguinte, do jeito que eu tô passando aqui para vocês a tela, eu tento fazer a aula no TeamLink e disponibilizo a tela do meu celular e vou explicando para vocês. Só que na live, que aí vocês podem eventualmente fazer alguma pergunta quando tiverem dúvida, tá certo? A gente tenta fazer assim e eu gravo e disponibilizo depois, tá bom? Vamos fazer essa tentativa depois da aula de troca de cátions, ok? Mas vamos entender melhor então agora os íons e as implicações dos íons no solo. Primeiro, vamos entender o seguinte: à medida que os solos são formados, durante os processos de intemperização, alguns minerais e matéria orgânica são reduzidos a frações muito pequenas. As mudanças químicas diminuem ainda mais essas partículas, a ponto de não serem vistas a olho nu. Essas partículas, então, são chamadas de coloides. Ou seja, coloides são as menores partículas do solo que não são possíveis ser vistas a olho nu. Esses coloides, eles têm duas origens. Eles tanto podem ser originados de minerais argilosos do solo, né, que sofreram intemperismo, que foram diminuindo o tamanho, sofreram intemperismo químico, diminuíram ainda mais e formaram os coloides de origem argilosa. E também existem os coloides que sofreram da mesma forma esse processo,
e originaram também colóides, mas de origem de matéria orgânica, intemperizada, tá certo? Ou seja, quando essa matéria orgânica se decompõe, certo? Então, fica na forma mineral e foi intemperizada, formando os colóides de matéria orgânica. Gente, é necessário que vocês entendam que esses colóides, tanto de origem argilosa como de origem orgânica, lá no início, eles são quem confere a atividade química aos solos, certo? Então, nessas duas tabelas aqui, vocês vão ver os cátions comuns do solo, seus símbolos químicos e suas formas iônicas. Gente, vocês estão vendo aqui, potássio, sódio, hidrogênio, cátion e magnésio são os principais cátions, né? São os principais cátions do solo. Gente, eu já falei para vocês lá naquele primeiro slide quem são os cátions. Os cátions são íons positivos. Por que esses cátions surgiram? Porque esses íons são positivos? Porque eles perderam elétrons, que são carregados negativamente, tá certo? Se a gente perde algo que é negativo, a gente se torna positivo, não é isso? Então, potássio tem o símbolo K e ele é encontrado na forma iônica K+, ok? Sódio. O sódio o símbolo químico é Na e ele é encontrado na forma iônica Na+. Gente, essa forma iônica é a forma química que esse íon se encontra. Mas no solo, ele tanto pode ser encontrado isoladamente, da forma iônica, mas também pode ser encontrado em compostos, tá certo? Como assim compostos? Por exemplo, gente, sal de cozinha. Sal de cozinha é formado por dois íons, certo? Um íon positivo, que é o Na, com um íon negativo, que é o Cl. Vocês vão ver lá embaixo, eu vou dar o exemplo. Aqui, ó, por exemplo, é o cloreto, que é o Cl, né? Que é o cloro. Então, a forma iônica dele é Cl-, ou seja, ele recebeu um elétron. Ele recebeu um elétron negativo, então ele fica negativo. Então, o sal de cozinha é o NaCl, que é o cloreto de sódio, certo? Então, esses íons, eles são encontrados no solo, podem ser encontrados tanto de forma isolada como em compostos químicos, tá certo? Então, vamos ver aqui, ó, essa frase. Íons com cargas negativas, tais como nitrato e sulfato, são chamados de ânions, como eu já falei para vocês. Então, aqui estão os ânions mais comuns do solo, que são o cloreto, o nitrato, que é o NO3-, o sulfato, que é o SO4, 2-, e o fosfato, que é o H2PO4. Então, aqui é a forma iônica que ele é encontrado no solo, certo? Então, só para a gente continuar a entender melhor. Vamos lá, vou tentar resumir aqui para vocês o que a gente acabou de falar. A gente falou que os colóides do solo são os responsáveis pela atividade química dos solos, certo? Esses colóides, eles são responsáveis pela atividade química porque justamente eles possuem, na verdade, os colóides eles possuem mais cargas negativas, tá? A gente viu que os íons do solo, eles podem ser positivos, cátions, ou negativos, ânions, tá certo? E a gente vai ver aqui nessa imagem o seguinte. Quando os polos são iguais, as cargas se repelem, tá certo? É igual à questão elétrica, realmente. Dois polos negativos, então os dois corpos eles se repelem. Já polos diferentes, as cargas se atraem. Então, o que é que quer dizer isso, gente? Nesse esquema, a gente vê aqui nessa imagem
uma figura representando o colóide do solo. O colóide do solo, ele é carregado negativamente, certo? Então, por ser carregado negativamente, ele vai, é, ele vai atrair as cargas positivas do solo, certo? Quem são essas cargas positivas? O potássio, o cálcio, o sódio, o magnésio, que estão carregados positivamente no solo. Então, essas bases, vocês vão ver que a gente chama isso de base, essas bases, elas ficam retidas no colóide dos solos. Já os ânions, como o nitrato, o cloreto, o sulfato, eles sofrem lixiviação. Por que eles sofrem lixiviação? Porque eles não ficam retidos no colóide do solo, uma vez que o colóide do solo é carregado, desculpa, gente, negativamente, da mesma forma que esses compostos. Então, ele repele esses elementos, esses compostos, e eles são lixiviados. Vocês estão vendo aqui, ó, na legenda, a atração dos cátions, cargas negativas, pelos colóides, cargas positivas, na verdade, né, os cátions, pelos colóides de cargas negativas. Quem são eles? As argilas e a matéria orgânica, que existem no solo. Os ânions são repelidos e, consequentemente, sofrem aí a lixiviação. A gente já viu que lixiviação é a perda desses elementos para camadas mais profundas no solo, certo? Então, é necessário que vocês entendam que quando a gente falou aqui da atividade química do solo, a gente está falando exatamente disso, dessa atividade química que resulta desses colóides no solo. Os colóides são negativos, então eles vão atrair elementos positivos, as bases, e vão repelir as cargas negativas. Consequentemente, essas cargas negativas são lixiviadas. Por isso, quando a gente usa adubo nitrogenado, e esse adubo nitrogenado ele entra em contato com a solução do solo, ele forma um nitrato, que é esse NO3-, e por isso que ele não fica retido nos colóides do solo e é perdido por lixiviação. Boa parte dos adubos nitrogenados que a gente usa, se a gente utilizar, né, esses adubos nitrogenados de origem química, industrial, a boa parte, apesar desses adubos serem caros, boa parte é perdida para a solução do solo via lixiviação, certo? Bem, esses conceitos que a gente falou nessa aula são bem importantes para a gente entender CTC do solo. Então, ó, como a gente estava falando, são os colóides do solo os responsáveis pela capacidade de troca catiônica do solo, que será o assunto da semana que vem, tá bom, gente? Obrigada pela paciência de seguir escutando aqui essa explicação. A referência está no Manual Internacional de Fertilidade do Solo, vocês encontram ele na internet, tá certo? Disponível o manual da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que faz parte da USP em São Paulo. E é isso. Essas foram as informações da aula de hoje, tá certo? Eu vou colocar uma pergunta para registrar a resposta de vocês, a frequência de vocês. A pergunta será bem simples, referente sobre o assunto que foi discutido na aula de hoje, ok? E continuamos semana que vem. Tenham um bom final de semana a todos.